Não foi um fim de semana bom, né? Não teve macarrão com diversos molhos, ou então um desgosto pra minha mãe, Perfeito. mas tá tudo certo, E eu eu queria te acho. perguntar uma coisa. Ai, Pra já começar naquele jeito. Primeiro assunto que a gente vai comentar aqui na live. Você perfeito. viu o jogo do Mengão? Hum, o Mengudo? O Ele mesmo. mesmo. Meu diretor, coloca na tela, por favor. Tem o que pensar, tá? Porque o Flamengo venceu, mas não convenceu de novo. De novo. De novo. Eu acho que essa é a tônica da temporada do Flamengo, né? Acho que ia ser bom pro time recuperar a confiança, pro time voltar a jogar aquele futebol que a gente gosta. Mas nessa rodada eu não entendi muito bem qual foi do Flamengo. O Sampaoli com umas substituições muito equivocadas. Doideira, na minha doideira. opinião. O Flamengo, pô, o Botafogo não, desculpa, o Bahia tava com -2 desde os 29 do segundo tempo. O Flamengo não conseguiu matar o jogo, não conseguiu impor seu ritmo e fazer aquilo que a gente tá acostumado com que o Flamengo faça, né? Então achei muito esquisito, queria ouvir vocês também, a gente ficar trocando essa ideia aqui. Mas, Claro. cara, eu acho que essa temporada do Flamengo, eu vou até fazer um paralelo aqui com o Golden State, tá? Levando pro basquete, porque o Golden State na temporada passada foi o campeão da NBA. E nessa temporada, quando voltou, sofreu com muita inconstância. O Vini, que é mais do mundo do basquete, pode falar melhor sobre isso. O time oscilou muito, jogando fora de casa principalmente. Eu acho que o Flamengo tá passando por isso. Óbvio que são contextos diferentes, mas eu acho que a inconstância é a palavra principal pra definir a temporada do Flamengo. Os 5 jogadores do Flamengo saíram por lesões incômodos, tá ligado? E o próprio Flamengo confirmou depois. E quando veio o segundo tempo, com essas 5 substituições, o Bahia voltou mais agressivo, chegou a encostar no placar com o gol do Ademir, ex-Galo, quem conhece aí sabe. E só ficou por aí mesmo, porque passou um tempinho, logo depois, 2 expulsões praticamente seguidas, né? Porque teve jogador do Bahia expulso, o Canu reclamou, tomou um amarelo, passou 2 minutos, o Canu tomou o segundo amarelo e foi expulso também por agressão ao Gabigol, que nem pegou direito no rosto, mas a intenção foi de pegar pelo jeito que ele fez o movimento, né? De um tapa na cara. O Gabigol até riu no chão, não sei se vocês viram depois. Ele deu um sorrisinho. Mas mesmo com 2 a menos, o time do Bahia não se amedrontou e pressionou ainda o Flamengo até o final do jogo. Tipo, chegou uma hora no jogo que parecia que era o Flamengo que tava com jogadores a menos. Mas só que mais uma vez o Flamengo conseguiu vencer por 3-2, como está aí na nossa tela. Mas o Flamengo vence e não convence, assim como disse o Arthur e assim como foi com o Goiás também. E no final de tudo, gente, não importa do jeito que foi a partida, no entanto que consiga os 3 pontos. É isso que o Flamengo vem fazendo. Só que o problema de vencer e não convencer é que quando tem algum time que é superior ao Flamengo, o Flamengo acaba não se saindo bem, como foi com o Internacional, como foi com o Atlético Paranaense. E agora o Flamengo tem a prova real amanhã no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, que na minha opinião apresenta o melhor futebol do Brasil. E você, Aleph, o que você achou desse jogo aí? Porque eu sei que você viu, porque a gente tava no Discord na hora, fazendo o trabalho da faculdade, e teu pai tava maluco, pô, assistindo o jogo. Então, eu ia fazer uma pergunta, você até falou sobre isso aí. Era o Flamengo que tava com um jogador a menos ou era o Bahia que tava com 2 a menos? Porque Bizarro, né, cara? ali no segundo tempo, eu vou chegar lá, vou voltar aqui pro início, o Flamengo começou bem a partida, o Flamengo conseguiu 3 gols no primeiro tempo. O time do Flamengo tá melhorando no ataque, eu até já citei isso aqui em outros episódios, o Flamengo precisa melhorar no setor ofensivo, que perde muito gol. Cara, conseguimos fazer 3 gols, tomamos um gol também, enfim, que é um dos maiores problemas do Flamengo atualmente, que é o problema defensivo. Não tô dizendo que é o zagueiro ou o goleiro, é o sistema inteiro defensivo. O Flamengo é um time meio que sem vontade, cara. Os caras marcam olhando. O time do Bahia tem muito espaço, teve muito espaço, não só o Bahia, como todos os times que enfrentam a gente no caso o Flamengo, tem muito espaço para trabalhar a bola, arriscar jogadas, o Flamengo marca olhando. Isso é um problema muito grande, principalmente num jogo grande, como vai ser agora de amanhã contra o Fluminense. É um jogo que você tem que estar 100%, tem que estar ligado, tem que marcar junto. Isso. Você não pode dar erro para um time que tá jogando o melhor futebol do Brasil, como o Vini falou. E sobre esse jogo do Bahia, cara, o Flamengo consegue 3 gols, Matheus França consegue o primeiro ali, Davi Luiz desencanta, né? Faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Eu até me surpreendi, falei, pô, deve estar impedido, não é possível, porque ele é azarado pra caramba. E tem esse problema das 5 substituições, que no começo ninguém entendeu nada, acho que era uma maluquice do Sampaoli.
Depois o Flamengo emitiu uma nota dizendo que os jogadores sentiram. Achei meio esquisito, tá? Vou ser sincero aqui. Porque aparentemente todo mundo vai jogar contra o Fluminense. Eu acho, eu vou dar uma opinião de torcedor, tá? Não profissional, de torcedor. Eu vou falar aqui como torcedor. Eu acho que isso aí foi uma desculpa pro Sampaoli poupar jogador pro próximo jogo. Eu tô contigo, eu acho que com certeza foi isso. E agora, uma opinião mais profissional, eu acho que os caras podem realmente ter sentido, e ele falou, não, tem um jogo importante terça-feira, vou descansar esses caras aqui. Porque, pô, não faz muito sentido fazer 5 substituições, deixar o Arrascaeta em campo, que é um cara que tá voltando aos poucos, tu vê que no segundo tempo ele morreu. Sim. É por isso, e por as outras, o Flamengo parecia que tava um jogador a menos. Os jogadores se arrastando em campo, sabe? E eu queria levantar um outro caso aqui, rapidamente, pra não se estender tanto, sobre a polêmica que aconteceu no pós-jogo, quando o Flamengo chegou aqui no aeroporto. Um número de torcedores, mais meia dúzia de torcedores foram lá protestar, tem o seu direito de protestar. Até conversei isso com o Vini no final de semana, sobre o que a gente acha disso. E o Gabigol retrucou ele xingando, né, com palavras chulas, né, ofensas bem pesadas. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acharam aí da atitude do Gabigol? Eu acho que é complicado, porque depois que você coloca a camisa 10 de um clube, uma camisa 10 tão significativa quanto a do Flamengo, e aqui eu nem falo como torcedor, você tem que mudar um pouco a sua postura. E a gente vê isso no Zico. O Zico nunca foi um torcedor, apesar do Zico ser o Zico, né, óbvio. Mas ele nunca foi um jogador de retrucar algumas críticas, de vir a público e fazer comentários como o Gabigol fez aquele dia do pênalti com a Arrascaeta. Só você me enxerga, que não sei o quê. Pô, não existe. O Gabriel, o ídolo da torcida, o maior ídolo, ele é o rosto dessa geração vitoriosa do Flamengo. Acho que todo mundo concorda com isso. Cara, não existe ele vir a público e falar o que ele falou pro torcedor. Óbvio que a gente não vai repetir aqui porque é uma coisa absurda. Se a gente chegar numa mesa de bar e falar isso, o pessoal vai falar assim, para, você tá brincando, né? Você tá inventando. Porque parece uma coisa que você inventa, uma coisa até folclórica quase. Eu acho que isso só denota uma coisa na temporada do Flamengo. Seja dentro ou fora de campo, o Flamengo não tá pronto. E não tem previsão pra ficar pronto. A verdade é essa. E muito disso, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, passa pela diretoria que, mais uma vez, olhou para a temporada com amadorismo e falta de planejamento. Esse processo de maus resultados, de inconstância e de turbulência dentro e fora de campo começou lá atrás com a demissão do Dorival Júnior. Tudo bem que os resultados já estavam sendo um pouco duvidosos, mas caramba, o treinador ganhou uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores da América. Pô, ele oscilou contra o Avaí na reta final do campeonato que o Flamengo não ia ganhar. Será que isso realmente é parâmetro para tirar o cara? Então, para mim, eu enxergo como um efeito dominó. Veio o Vitor Pereira, não conseguiu emplacar seu futebol, o Flamengo cai. E se entrar dessa maneira contra o Fluminense na terça-feira, vai tomar mais uma goleada igual foi na final do Campeonato Carioca. Perfeito. Antes de eu dar meu comentário, queria ler os comentários de quem tá nos assistindo. Lohan Sem Vale, vamos passar o carro por cima do Flamengo amanhã. É a La Máquina Tricolor. Não tem jeito. Bruno Carlos aqui, que nos ajudou com o feedback do chat, né? Na hora que a gente tava com uma inconstância. Paulo Ferreira dos Santos Ferreira. Ih, caraca, Ferreira duas vezes, mané? Salve, mano. Salve. Ítalo Santos também, salve. Opinião sobre o Gabigol? Como vocês estão vendo aí nessa foto, rapaziada, que ele tá com os braços abertos após fazer o gol de pênalti. Não sei se vocês estão vendo ali no braço esquerdo o que tem ali. É a faixa de capitão, irmão. Ele é o camisa 10 e ele é o capitão do time, um dos capitães do time. Então, essa atitude que ele teve, né, a respeito dos comentários dos torcedores, infelizmente é algo que não pode acontecer assim, dessa maneira. Ele pode até pensar nisso, não tem jeito. Mas falar, expor, entendeu? Expressar, ele não pode fazer isso, ele não pode ter essa atitude, porque a partir do momento que, além de jogador, com a história que ele tem e a identificação com a torcida, ele tá carregando a faixa de capitão no braço esquerdo. Então, tipo, acho que, na minha opinião, ele errou feio, entendeu? Foi algo pouco comentado nos programas esportivos de hoje, mas a gente dando nossa opinião aqui, eu acho que ele errou bastante feio, até porque o próprio Gabigol, de acordo com a torcida do Flamengo, é um jogador dentro de campo. A gente vê isso, por exemplo, na declaração que ele deu no ano passado, naquele jogo que o Flamengo não estava bem, e aí no final do jogo lá no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, ele fala que o Galo vai conhecer o inferno. E aí a torcida abraçou aquilo ali, e depois desse jogo o Flamengo não foi mais o mesmo e ganhou o que ganhou. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Acho que aquilo ali foi a chave, foi uma virada de chave, o start para o Flamengo conseguir ganhar os 2 títulos que ganhou no ano passado. Então ele é uma representatividade muito grande para a torcida do Flamengo.
e ele tem uma história linda, além de ser do capitão do time, então, tipo, não tem como ele ter esse tipo de atitude, né? E como eu disse para vocês, o Flamengo joga amanhã, né, contra o Fluminense pela Copa do Brasil, um jogo muito difícil, mas como vocês sabem, clássico é clássico. E o problema é que o adversário apresenta o melhor futebol do Brasil. Mais gente chegando aí no nosso chat. Juan Campelo, meu parceiro, que fez faculdade comigo de jornalismo lá na Unicarioca, tá jogando com o nome e eu concordo com você, Juan. Infelizmente o Gabigol não vem apresentando um bom futebol jogando com o nome. E um salve aí do Davi. Salve, salve, rapaziada. Salve, Davi. Se inscrevam no nosso canal e deixa o like.